que a Ciência Convida dessa semana vai estar falando sobre física nuclear e continuando aquele assunto sobre física quântica, levando esse assunto tão complexo, não é, e que dá tanta contribuição. E hoje nós estamos aqui com o Douglas. O Douglas é doutor em física nuclear, não é isso? Douglas, se apresenta para a gente, por favor. Boa tarde a todos, meu nome é Douglas, eu sou daqui de Caratinga. A minha formação eu sou físico, me formei junto com o professor Reginaldo praticamente e fui para São Paulo, onde eu fiz mestrado e doutorado em engenharia nuclear. Ah, ok, muito bom. Fala para o pessoal entender um pouquinho, você falou nuclear, fala o que vem a ser nuclear e o seu trabalho, o que você fez lá no mestrado e doutorado? Bom, é o seguinte, a física nuclear, só separando um pouco a física nuclear da engenharia nuclear, a física nuclear ele estuda as partículas subatômicas e a engenharia nuclear é uma aplicação da física nuclear direto na indústria. Né? Então, só para separar um pouco as coisas, né? Eu trabalhei exatamente com engenharia nuclear. Então, o meu trabalho foi voltado com reatores nucleares, onde eu estudei o desempenho de combustíveis nucleares dentro de reatores de pesquisa. O Brasil hoje possui alguns centros de pesquisa na área de engenharia nuclear, onde os principais centros são Belo Horizonte, São Paulo e Rio. Né? Belo Horizonte nós temos o CDTN, em São Paulo nós temos o IPEM, que é o Instituto de Pesquisa Energéticas Nucleares, e no Rio a gente tem a COP, que fica dentro da UFRJ. O IPEM é o maior dos institutos e nele a gente tem 2 reatores nucleares. Um é o IAR-1, que é um reator que foi cedido ao Brasil em 1957, foi um concurso que o Brasil participou internacional, e os americanos doaram esse reator para o Brasil. É um reator de 5 megawatts e ele serve para fazer diversos experimentos, inclusive o desempenho de combustíveis nucleares. Né? Ou seja, a gente coloca os combustíveis dentro do reator e estuda o comportamento deles, né, sobre irradiação. Temos outro reator que se chama IPMB-01, que é um reator protótipo da Marinha, né, quando a Marinha iniciou o projeto do submarino nuclear no final da década de 70, ela fez esse acordo com o IPEM, né, na época, e parte dos pesquisadores do IPEM foram trabalhar nesse projeto. Então lá dentro do IPEM tem esse IPMB-01, que é um reator que ele foi projetado junto com a Marinha, e ele serve justamente para simular os sistemas básicos de um reator nuclear que seriam utilizados dentro de um submarino. Mas ele é uma escala muito reduzida e é só mesmo ele foi construído justamente para a equipe do Brasil se formar e começar a ter, vamos dizer assim, know-how nessa área. Né? Correto. Então, a minha área de pesquisa é dentro um pouco disso do que eu falei aqui, e principalmente voltado aos combustíveis que eu estudei. No mestrado eu estudei combustíveis para produção de molibdênio. O que é molibdênio? Molibdênio é um radiofármaco que é utilizado no tratamento de câncer. Né? O molibdênio ele decai, né? Ele emite radiação e se torna o tecnécio. O tecnécio é utilizado em tratamento de câncer. Já né? mostrando a aplicação da física. Já mostrando a aplicação. Então, ou seja, a gente saiu lá da física nuclear, fomos para a engenharia nuclear e a engenharia nuclear a gente está aplicando até na saúde. Né? Então, assim, a base disso tudo é a física nuclear, né? E ela se desenvolveu de forma muito ampla na época do surgimento das bombas nucleares, né? Ou seja, ali no início, aliás, quase no fim da Segunda Guerra Mundial, né? Que foi quando os Estados Unidos correu para produzir o artefato, senão os alemães provavelmente iriam produzir. Né? Então toda aquela teoria é a mesma que está embasando isso tudo que eu venho dizendo. Então, ou seja, a gente tem a física nuclear tanto para aplicação na saúde, quanto para aplicação na propulsão tanto para propulsão de navios, propulsão de submarino. Né? Nós temos a física nuclear aplicada a armamento. Né? Então, a aplicação dela é muito grande. Né? Bacana, bacana. Então, você falou da questão da aplicação, mas fala física nuclear, o pessoal sempre assusta assim, eu lembro de igual você falou de reatores, mas o que vem ser isso nuclear? Vem do núcleo, nós estamos no Sol, dessa reação de energia, mas para o leigo de casa conseguir entender e contextualizar, o que é isso? Olha, a gente tem os dois principais fenômenos que a gente tem dentro da física nuclear, é a fissão e a fusão. Vamos voltar só mais um pouco. A física nuclear ela estuda as partículas que compõem o núcleo do átomo, ou seja, os nêutrons, os prótons e mais outra parte da física nuclear que a gente até se confunde um pouco com a física de partículas, né, que são as partículas que compõem
os núcleos, os nêutrons e os prótons, né, que são certo. partículas ainda mais fundamentais, vamos Então, dizer assim. igual no programa passado, eu quebrei o tijolo, aí quebrei em partes menores, aí outra parte menores ainda, depois que tem um núcleo, ainda tem outras partes dentro que você abre. Exatamente. Então o núcleo ele é composto por prótons e nêutrons. O próton ele carga positiva e o nêutron ele não tem carga, né? Eles compõem o núcleo atômico, onde você tem praticamente toda a massa concentrada, toda a massa do átomo concentrada praticamente no núcleo atômico. E os prótons e nêutrons ainda são divididos em outras partículas, você tem os quarks, né? E por aí vai. Então assim, mas a parte que eu me dediquei mais foi justamente na aplicação da quebra do núcleo atômico, ou seja, na divisão dos prótons e nêutrons. Né? Correto. Então você tem os prótons e nêutrons coesos ali, né, no núcleo, o rompimento deles, a quebra deles foi a principal área que eu me dediquei, ou seja, a aplicação desse fenômeno. E nós temos, assim, voltando a falar dos reatores nucleares e do Sol, você tem dois fenômenos básicos para a geração de energia, né, que é a fusão, que no caso é a junção de dois núcleos, né, utilizado principalmente em pesquisa o hidrogênio, né, a fusão de dois hidrogênios, que vai gerar um hélio, que é o combustível do Sol. Só para os meninos de casa falam de fusão, lembro muito do Dragon Ball, tipo Dragon Ball, que dois caras ali que vai lutar e funde. Exatamente, exatamente. Beleza, então. O Goten e o Trunks. Nós isso também. Isso aí. Né? Então, Desta vez foi perfeito. Então, assim, basicamente a junção desses dois átomos, lá, na hora que eles se fundem, você tem a liberação de uma grande quantidade de energia, né? E tem a fissão, que é a quebra do núcleo atômico, que é o contrário. Você rompe os dois núcleos e nesse rompimento você tem também uma liberação de energia. Então, só para separar, a fusão é utilizada no Sol, certo, e a fissão nos reatores nucleares atuais. É lógico que existe há muitos anos a pesquisa para desenvolver um reator nuclear à base de fusão, só que esse reator ele ainda está em projeto porque a quantidade de energia para gerar a fusão ainda é maior do que a energia que ela está gerando. Então, ou seja, ainda não é viável. Também é uma reação muito complicada de você conter ela, né? Então existe, mas isso são outras, correto, outra parte do assunto. Já a fissão, ela que foi a base utilizada até para as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Agora eu vou deixar o pessoal de casa aí com essa dúvida aí, que após o intervalo voltaremos. Vem, convida, que a ciência te convida. Doctum TV, online 24 horas. De volta, Ciência Convida, falando sobre física nuclear. O professor Douglas está mostrando para a gente a questão, como que é essa junção. Quando fala de núcleo, você acha que uma coisa ela é muito pequena, a física nuclear, ok, mas lá dentro do átomo tem uma relação bem interessante, né, a questão do núcleo e a eletrosfera. Estamos fazendo aqui só uma comparação, como se aqui, ó, eu tivesse, onde está esse ponto aqui, aquela esferinha, sabe, aquela bolinha de gude aqui, e onde está o professor Douglas, mostra ele lá, como se tivesse uma outra esferinha, é como se fosse essa eletrosfera, não é isso, professor? Exatamente. Então, só vem poder explicar para a gente, a questão é através essa massa que tem, quer dizer, de lá daquele ponto até aqui, entre esse átomo que tem energia. Então, você estava falando da questão da bomba nuclear, que é uma fissão, é isso? Exatamente. Toda a energia do núcleo atômico está concentrada naquela pequena esfera ali. Tanto é que as pessoas já devem ter ouvido falar que a matéria é composta basicamente de vazios. Isso. Né? Porque entre o núcleo atômico e a eletrosfera, você tem, na verdade, são vazios. Né? Mas toda aquela energia está concentrada numa grande densidade, que é onde está o núcleo atômico, né? Onde estão concentrados os prótons e os nêutrons. Certo. Né? Bom, e voltando então para a questão da fissão nuclear, quando você tem átomos relativamente pesados, vamos dizer assim, por exemplo, urânio, plutônio, esses átomos, quando eles absorvem um nêutron,
eles ficam instáveis, ou seja, eles começam a oscilar lá dentro, as energias de ligações entre os prótons e os nêutrons começam a ficar estáveis, ele começa a oscilar, ele rompe em 2 outros átomos com aproximadamente metade da massa inicial, né? Quando e junto com essa liberação, também é liberada energia de calor, né, em forma de calor. E mais Quando 2 nêutrons. Então, quando eles são separados, exatamente, certo. é liberado uma grande quantidade de calor e também são liberados de 2 a 3 nêutrons, ou seja, então você tem o primeiro nêutron inserido vamos dizer, no material, né? Aquele primeiro átomo vai romper, vai liberar mais 2 nêutrons que vão colidir com os outros átomos e vai fazendo aquela reação em cadeia e você vai ter aquela grande quantidade de energia sendo liberada em milésimos de segundos. E essa energia pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal, né? Que foi o que a gente viu aí ao longo da história dos seres humanos, né? Então, ao mesmo tempo, essa reação descontrolada ela é utilizada na bomba, né? Mas ela pode ser utilizada de forma controlada nos reatores nucleares para gerar energia elétrica, para gerar propulsão, como eu falei, né? Para submarinos, para navios, né? Esse tipo de embarcação. E também para produção, você pode utilizar reatores para produzir elementos radioativos para tratamento de câncer, né? Diagnósticos e etc. Certo, então quando você falou assim na questão, né, que quebra, tem essa quantidade de energia, tem também, o pessoal fala que quando existe, né, eles vão lá, soltam uma bomba nuclear. O pessoal fala que tem 3 formas de morrer, ou é a questão da massa, que ela desloca, né, uma massa de ar, tem a questão do aumento de temperatura, igual você falou, Exato. E também deixa a questão de uma radiação, não é isso? Tem a ver também com... Não, exatamente. Além da produção de energia em forma de calor, você tem ali diversas outras partículas que são emitidas, né? Na verdade, você tem radiação gama, né? Que é um fóton muito acelerado, vamos dizer assim. Você tem radiação beta, né? Que também é um elétron muito acelerado, que na hora que ele sai com uma energia muito grande, que quando colide com determinadas estruturas, ele vai sair arrebentando toda aquela estrutura, né? Eu digo uma estrutura física igual ao nosso corpo humano. E uma curiosidade, quando a bomba é lançada, ela não explode no solo, ela explode antes. Né? Correto. Então essa explosão dela produz uma onda de choque, depois uma onda de calor e a radiação dos elementos radioativos que foram criados ali durante a fissão nuclear. Então existem diversas formas de matar, né, vamos dizer assim. Sem falar na destruição das estruturas físicas que também vão provocar mortes. Então, assim, é um efeito que na hora é desencadeado que não tem... Então, tá aí você falando de uma coisa bem interessante, e eu acho mais interessante ainda como que os historiadores eles não trabalham tanto a questão dos Estados Unidos com o que foi feito, né? A destruição que foi feita, isso não é feita uma abordagem histórica da destruição, e sim do poderio militar que ele tinha na época, né? Que era potente. O que foi criado, né? Exatamente, mas como falou dessa questão de destruição, o pessoal alia muito a questão dessa bomba nuclear ao Albert Einstein. E foi ele que fez a bomba? Não. O Albert Einstein, ele deu a base teórica para a conversão. Quando ele fez aquela equação E igual a mc ao quadrado, ou seja, você consegue transformar energia, você consegue transformar massa em energia, né? Numa razão de c ao quadrado, que é a velocidade da luz, ele deu a base científica para o desenvolvimento das bombas nucleares, ou seja, os outros cientistas, né, também tão bons quanto Einstein, viram que poderiam converter aquela energia do núcleo do átomo, aquela massa do núcleo do átomo em energia. Correto. E a base para isso foi a equação do Einstein E igual a mc ao quadrado. E quando ele viu que todo o corpo científico do mundo tinha as condições para entender aquilo e desenvolver tecnologia, né, a partir daquilo, ele mandou uma carta avisando para o presidente americano, eu não me recordo qual da época, não sei se foi Roosevelt, eu sei que ele mandou essa carta falando, se ou nós fazemos ou eles farão. Então, foi, inclusive, há relatos, né, na história que os nazistas, né, os alemães, já iniciaram estudos a respeito disso na época da Segunda Guerra. Então, assim, na verdade foi uma corrida armamentista, né? Não, você falou que isso é um negócio interessante, você falou a questão dos alemães, e se você for ver a questão da história, você vai ver a quantidade de
de grandes gênios, né, da física que os Estados Unidos foram pegando, né? Exatamente. Foram importando para dar essa questão. Inclusive um italiano, né, Henri Fermi, que foi, foi um dos principais, um dos principais cérebros por trás do projeto Manhattan, que é o que deu origem, né, às bombas nucleares. Então, assim, eles angariaram vários, né, cientistas do mundo e desenvolveram na frente. Né? Agora, olha que interessante, se não tivesse angariado, né, pegado esses profissionais, esses cientistas, e se a Alemanha tivesse feito a bomba nuclear na época de Hitler. É uma coisa que, né, não é... Assim, a gente vai ficar na cabeça de cada um, bem, a cargo da sua imaginação. Exatamente. Mas, né? Bacana, então o Ciência Convida vai voltar falando dessa ideia de física nuclear e agora vamos contextualizá-la, ver a diferença entre física quântica. Vem com a vida que a ciência te convida. Doctum TV, online 24 horas. De volta ao Ciência Convida, estamos falando sobre física nuclear, física quântica, aquela física que normalmente você não estuda no dia a dia e que é extremamente importante. Na verdade, eu até vejo que deveria ser testado mais sobre essa física, que é essa física que move a questão da parte tecnológica, toda a pesquisa em si. Exato, né? Toda a tecnologia que a gente tem de ponta hoje, ela tem como embasamento as descobertas, principalmente da física quântica. Né? Então, inclusive o transistor, o laser, todos foram desenvolvidos a partir do desenvolvimento da física quântica no início do século passado. Ok, física nuclear e física quântica é a mesma coisa? É parecido? Só para ter uma noção. Não, assim, eles têm elementos em comuns e em alguns estudos da física nuclear, a física quântica é aplicada, as partículas que possuem, as partículas que compõem os campos são basicamente os mesmos, mas cada um é aplicado numa parte da ciência, vamos dizer assim. Lógico que tudo está interligado, né? Bom, a física quântica, ou também conhecido como mecânica quântica, né? Eu prefiro esse termo do que... Ela vem explicar aquele mundo subatômico, né? Ou seja, ele vem nos mostrar que as leis que regem o mundo das partículas, ou seja, elétrons, prótons, os átomos em si, são completamente diferentes das leis que explicam o nosso mundo macro. Ah, certo. Então, tipo assim, esse livro cai. A lei que explica isso aqui não é o que vai explicar... Exatamente. A mecânica clássica, né, hoje nós conseguimos, aliás, desde muitos anos atrás, nós já conseguimos determinar as órbitas dos planetas, nós já conseguimos calcular o deslocamento de uma onda quando algum objeto cai dentro de um lago, a gente sabe como calcular essa propagação da onda, a gente sabe calcular a trajetória de uma bola, de um objeto qualquer, né? Tudo isso a física clássica explica, né? Desde o comportamento dos movimentos dos corpos celestes até das coisas mais cotidianas da nossa vida, né? Como a velocidade de um carro e por aí vai. A física quântica ela vem explicar fenômenos que até o início do século passado estavam desconhecidos para a raça humana. E quando começaram a ser descobertos, só mesmo grandes cérebros da época, né, que conseguiram entender e explicar isso. Dentre eles, né, Albert Einstein, Niels Bohr, Max Planck, todos esses foram os pais da tecnologia que a gente tem hoje, nasceu junto com os pensamentos desses cientistas. Certo, né? Você falou, e no bloco anterior, você estava comentando a questão da matéria, né? Que você tem um átomo, grande parte dele é aquele vazio que é uma energia. Então, podemos afirmar que grande parte de nós é um vazio em si. Exato. Basicamente sim, porque toda a massa do átomo está concentrada num ponto que é o núcleo dele, né? Como a gente falou, né, anteriormente. Só que todos os átomos eles têm um equilíbrio de cargas, né, correto? Você tem os prótons e os nêutrons compondo o núcleo e no entorno desse núcleo, ou seja, onde estão os vazios, você tem os elétrons orbitando ele, né, que são as cargas negativas, que fazem o equilíbrio das moléculas, o equilíbrio das estruturas, né?
Aí é que entra toda o fascínio pela mecânica quântica surgiu basicamente do comportamento do elétron no entorno do núcleo atômico, né? E vamos dizer assim, a mecânica quântica ela ganhou seu maior impulso através de um teorema, né, vamos dizer assim, da teoria de Niels Bohr, onde ele imaginou que o núcleo atômico ele era parecido com o modelo de um sistema solar, onde você tinha as camadas. Exatamente, onde você tinha o núcleo do átomo e os elétrons orbitando em torno do núcleo. Só que tinha uma diferença ali para o sistema solar. No sistema solar, por exemplo, né, a gente tem o Sol e os planetas orbitando no entorno dele. As órbitas dos planetas nesse sistema, elas foram determinadas através da aleatoriedade, ou seja, quando ocorreu o Big Bang e tudo, né, você tinha o Sol passando por aquele caminho, você tinha as concentrações, as massas daqueles planetas, né, que foram se agrupando ali e se ajustaram naquelas órbitas, mas aquelas órbitas poderiam ser diferentes, elas não estão pré-programadas. Já no sistema que o Niels Bohr pensou, idealizou para o núcleo atômico, os elétrons só podem ocupar órbitas específicas definidas, ou seja, ele não pode ocupar qualquer lugar no entorno do núcleo atômico, não, ele tem órbitas pré-definidas. E para ele passar de uma órbita para outra, ele tem que emitir radiação, né? Ou absorver radiação para ir para uma camada mais externa, ou emitir radiação para voltar para uma camada mais interna. Certo. E esses pacotes de energia que ele emite ou ele absorve, são pacotes pré-definidos, ou seja, vamos chamar isso de uma constante, que é o que a gente chama de quanta. Entendeu? Então são os pacotes quântico, né, vamos dizer assim, de energia. Daí o nome quântico, né? Exatamente. Então, essa expressão que eu acredito que as pessoas já tenham ouvido, um salto quântico, é exatamente esse salto essa mudança do elétron de camada. Com essa quantidade de energia aqui. Exatamente. Caralho. Então, quando ele está numa camada mais interna, para ele saltar para uma camada mais externa, ele tem que absorver energia. Quando ele está numa camada mais externa, e ele, para voltar para uma camada mais interna, ele emite energia, normalmente um fóton. Você falou a questão da energia, acelerando um pouquinho aqui, eu vou pensar o seguinte, e aquela relação que eles falam, como a física clássica, algumas leis não se aplicam, a questão da posição do elétron, tem uma questão ali de probabilidade dele estar num local, no outro, alguns você fala de uma dimensão, na outra. O que é isso? Isso que pira muito a galera de casa. Então, avançando mais um pouco depois dessa ideologia esse teorema de Niels Bohr, veio um outro cientista, um alemão, se eu não me engano, que é chamado Max Born, que ele definiu que essas órbitas e que o comportamento do elétron durante o movimento dele, ele não poderia ser estabelecido como um objeto, né? Por exemplo, você não poderia determinar a posição dele como você determina a posição de um carro. Né? Que na verdade o elétron ele se movimenta como uma onda de probabilidade. Ou seja, ele tem uma função de onda que descreve o movimento dele e você só vai saber a posição exata do elétron na hora que você medir ele. Então ele pode ser uma massa e pode ser uma onda, ele é matéria e é onda. Exatamente, ele pode se comportar, o elétron ou as partículas, né, subatômicas, elas podem se comportar como partículas ou como onda, ele tem os dois efeitos. Ele é né? bacana. Então, e a equação que descreve essa onda de probabilidade das partículas é a equação de Schrödinger, né, que é muito famosa dentro da física, que é a base da mecânica quântica. Então quer dizer, seu corpo é feito de átomos, que é energia, então o corpo é energia. É isso que o pessoal fica muito em casa, depois eles começam até a viajar um pouquinho, né, mistura isso um pouco com a parte de espiritualidade, com a questão até de autoajuda, mas isso, vamos até entrevistar depois um psicólogo também nessa linha, ver. Professor, quero agradecer pela participação. A física, ela é essa coisa assim, magnífica, né, que, como é que eu posso dizer assim, o tanto que ela te fascina, ela assusta alguns, mas ela é assustadora assim mesmo? Ou? Não, ela é fantástica e a mecânica quântica ela é muito complexa, porque
ela foge de tudo aquilo que a gente entende como racional, como lógico. Paradigmas. Paradigmas, exatamente. E toda aquela base que muitas pessoas veem em filmes, né, em geral, na ficção científica, até em gibis, né, etc. Viagens no tempo, teletransporte, isso tudo tem um embasamento físico por trás dela. Por exemplo, o entrelaçamento quântico, que a gente pode vir a falar isso no futuro, explicar um pouco disso, que é um fenômeno completamente único na física quântica. Bacana. Tá certo? Professor, para terminar, o senhor está muito sério, vou falar para nós assim, vem com a vida que a ciência te convida. Vem com a vida que a ciência te convida. É isso aí, valeu.